gente linda, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é um assunto de extrema importância da atualidade, não só dentro das questões educacionais, mas na sociedade como um todo. Como é que anda a nossa saúde? Você tem cuidado de você? Você tem tido tempo para você, para olhar para você? É um pouco disso que hoje nós vamos conversar no nosso canal. Eu tenho aqui hoje amigas que estão na minha vida há muitos anos. Pessoas que eu caminho com elas, já fui aluna, já fui colega de trabalho, reencontrei na vida, e é muito bacana ter essa oportunidade no meu canal de ouvir essas pessoas aqui. Então estou muito feliz em receber vocês. Denise, você foi citada em vários momentos do canal. A gente vai falar disso aqui. Estou aqui com Denise, psicóloga, Carmenilda, professora da rede estadual, Margarete, da rede estadual e particular de ensino Saquarema, e Luciana, professora desde sempre do município de Saquarema. E da educação infantil. Então, meninas, é um prazer. Muito obrigada pelo carinho de vocês em terem aceito o meu convite para estarmos aqui partilhando um pouquinho das nossas trajetórias de vida com quem nos acompanha no canal. Nós sempre começamos assim, Carmenilda, a gente se apresenta, diz quem a gente é, um pouquinho do nosso percurso, um resumo, da nossa vida profissional, para que as pessoas que acompanham o nosso canal possam saber exatamente quem vocês são por vocês. Podemos começar por você, Luciana? Quem é você, Lu? Eu sou Luciana Baltazar, sou mãe, que acho que é a primeira missão que a gente coloca na vida, e professora de educação infantil, que eu tenho muito orgulho, que muita gente não gosta, e eu amo esse título. Sou professora de educação infantil há 31 anos no município de Saquarema. E você, Marga, quem é você? Quem sou eu? Eu sou Margarete, professora do Estado, da disciplina de matemática, o qual hoje eu me readaptei e trabalho na parte da coordenação. E faço a coordenação também do Colégio Washington Luiz, particular aqui dentro do nosso município. Quem é você, Carmenilda? Eu sou Carmenilda, mãe de 2 filhas, 3 netos, sou professora da rede estadual, professora de língua portuguesa, e hoje eu estou readaptada, atuando na biblioteca como agente de leitura. Quem é você, Denise? Denise, psicóloga. Quero te agradecer o convite, Ana? A gente tem uma história longa aí, É prazeroso demais estar aqui com vocês, que a gente já se conhece há bastante tempo e tem uma caminhada dentro da educação, que eu acho que isso aí é o foco. Eu sou psicóloga clínica, mas acabei tendo a primeira oportunidade como psicóloga, como professora de psicologia no curso de formação de professores do Colégio Washington Luiz, que para mim é tudo. Eu acho que foi meu grande aprendizado, meu primeiro e grande aprendizado, e fico feliz de ter 2 alunas, Hoje estou conversando com vocês e vocês foram minhas alunas, Eu fico assim muito feliz com isso. E também fiquei muito feliz estou muito feliz porque já assisti alguns episódios e fui citada, Ana? Ai, fui apaixonada, com memórias afetivas assim, linda, quando você falou da minha filha, quando ela nasceu, e que eu levei a turma para conhecer Iana, Nós temos assim, uma história muito bonita, e eu fico muito feliz de poder de alguma forma contribuir com o seu trabalho, Porque temos muita admiração por você sabe disso, E isso é uma coisa muito boa. Hoje eu trabalho no município como psicóloga educacional, tenho uma matrícula, e a educação é o que me move. Mas nunca deixei nesses 38 anos Caramba. de formada, onde a psicologia era um preconceito. Eu vi muito isso na pele quando eu comecei a trabalhar, porque as pessoas, vou lá contar minha vida, vou encontrar com ela na rua. Eu tive muita dificuldade para realmente me estabelecer como profissional. E hoje a gente vê que é uma necessidade enorme a gente ter um momento para a gente fazer terapia. A gente vai falar um pouco disso,
Sou casada, mãe de 2 filhas e feliz por estar aqui hoje conversando com vocês. Eu sou assim muito grata a cada um de vocês sabem disso. Denise de maneira especial, sabe? Carmenilda, Margarete, né? A Lu sabe disso porque foi aluna. Passou pelas nossas vidas de uma maneira assim muito importante, muito significativa, né? A forma de você fazer o seu trabalho diz muito do que você é e do que você representa pra gente. Não é à toa que muitas de nós em algum momento chegou a pensar em ser psicóloga, né? Mas acabou que a educação ganhou o nosso coração e a gente ficou lá. É uma cachaça, não tem jeito. Não é? Eu costumo diz dizer isso. Entrou na educação, não sai mais, gente. É um vício. Denise tocou num assunto que é exatamente o tema do nosso encontro, né? A questão da banalização do termo saúde mental, né? Existe um entendimento errado, equivocado, que o conceito de saúde mental está muito voltado para essa questão. Eu pressuponho isso, né? Que a saúde mental está ligada à felicidade, né? Fulano é feliz e por isso ele tem uma saúde mental perfeita. E daí a gente acaba meio que deixando nas mãos da felicidade todas as outras questões que estão dentro da gente e que muitas vezes a gente não consegue enxergar. É um pouco disso que a gente vai estar conversando aqui hoje. Gostaria de saber, Margarete, como é um assunto de extrema importância no meio educacional, porque uma das coisas que mais tem nos afetado e nos assustado é o quanto que a profissão docente tem sido alarmante, né, com relação aos índices de violência nas suas salas de aula. Obrigada, tá, Pedro? Dos índices das suas salas de aula, questão da violência com o professor, com o profissional da educação. Quanto que nós, professores, estamos tendo enfrentamentos no nosso dia a dia, e isso se deve, claro, que à questão da desigualdade social, né? Porque a gente sabe que o que está implicado na sociedade está dentro da escola. Todas as questões de problemas da sociedade, eles estão dentro da escola. Claro que lá todos ao mesmo tempo. E nós, professores, vivenciando todas essas questões. A questão da família e tudo mais. Mas antes da gente entrar diretamente nesse assunto, eu queria perguntar assim para a Margarete o seu percurso. Quando foi que a Margarete entrou na educação, tá? E até onde você chegou, né? Falar de educação para mim hoje é assim, algo um pouco comprometedor, tá? Até porque eu vivo isso diariamente em funções diferenciadas, né? Eu entrei na área da educação como profissional da área das exatas, né? Fiz a faculdade, me formei e fui trabalhar como professora de matemática, onde você já começa uma resistência muito grande, porque é um grau de dificuldade maior, né, dos nossos alunos, nossos adolescentes. Eles impactam com a disciplina de uma forma que você tem que saber conduzir da maneira que agrade ou faça com que ele observe de uma outra vertente a disciplina. E passei por um período porque eu acho assim, sala de aula não é só ensinar conteúdo. Conteúdo é uma complementação. Na verdade, quando você entra numa sala de aula, você tem que entrar com uma humanização. Você tem que estar ali olhando individualmente cada um deles e tentar fazer com que cada um absorva da melhor maneira possível o conteúdo a ser ministrado, né? E até muito mais jovem, eu conseguia com muita clareza, né, fazer tudo isso acontecer. A idade foi chegando e algumas situações assim me mostrou que eu poderia ir um pouco mais além do que a matemática, até porque a matemática com o tempo foi começando a me decepcionar também, não a matemática em si, mas o como é importante naquele momento aquele determinado conteúdo para aquele aluno. Entendeu? Aquilo me fez questionar muito sobre esse aprendizado, né? Um conteúdo de ensino médio, um conteúdo muito aprofundado para aquele aluno que muitas vezes desconhece até a base, não tem ainda aquela estrutura de base. E ele foi me desmotivando um pouco. E como eu gosto muito de lidar com gente, eu parti para um outro lado, que foi a parte da coordenação, né? Comecei a trabalhar com orientação e coordenação pedagógica.
E de uma forma ou de outra eu cresci muito dentro do Colégio Washington, né, Denise? Trabalhamos junto. Foi um desafio muito grande para mim, no primeiro momento, né? Mas nós tínhamos uma estrutura maravilhosa, né? A gente tinha D como psicóloga, a gente tinha DC como orientadora, DC tinha que estar aqui com a gente, maravilhosa, orientadora educacional, a gente tinha Rosa de Fala, a gente tinha uma estrutura pronta. Então não foi tão difícil administrar aquilo, né? E aí eu aprendi muito, Ana, né? E logo depois eu sou concursada para o Estado, tenho 2 matrículas como professora de matemática. E aí, Teve que se dividir. tive que me dividir e me reconhecer de uma outra forma. Já posso falar isso, né? Vamos entrar nisso já. E aí você chega no Estado na coordenação pedagógica. E agora, nesse momento, por conta do que nós vamos falar mais à frente, eu trabalho na coordenação pedagógica. Ok, tá. Junto com a educacional também, tá? Porque elas têm que estar, né? Caminham juntas. Caminham juntas. E Carmenilda também da rede estadual, né, Carmen? Seu percurso, Carmenilda, você é a famosa Carmenilda do Oliveira Viana. É a dona do Oliveira Viana, pelo menos do coração de Bacaxá, né? Como que é isso, Carmen? Nos É uma conte um pouco. trajetória bem desafiadora, né? Se eu falar assim, o meu sonho de ser professora. Eu tinha um sonho de ser professora, mas não podia porque financeiramente não tinha, né? É pública, não tinha. Sim. Era no Alfredo Coutinho e eu não pude na época, né? Então, como eu tinha muita vontade de ser professora, eu comecei dando aula para o Mobral, na minha casa. Eu consegui uns alunos na vizinhança e adultos. E aí, eles, na época, o município me deu umas carteiras e eu coloquei na varanda da casa da minha mãe. E esses adultos iam lá para eu alfabetizá-los. E foi assim uma experiência maravilhosa. Muito bom. Só que assim, não foi muito adiante porque eles já tinham uma certa idade. E à medida que eles conseguiram aprender um pouco, já começaram a faltar. Então, se chovia, eles não iam. Foi uma fase assim. Depois eu parei. Parei porque ainda assim eu não consegui estudar. Aí eu fui morar em São Gonçalo para terminar na época o ginásio. Já era casada na época? Não, ainda era solteira. Fui morar na casa da minha tia e aí eu terminei. Mas voltei para cá porque comecei a namorar e minha mãe achou que deveria voltar, ficar em casa. Tudo bem, aí namorei e tal, casei. Aí quando eu casei eu falei, não, eu quero agora estudar. Aí eu casei em setembro e voltei a estudar no início do ano. Aí minha mãe fazia a formação de professores na época. Aí minha mãe falou assim, mas você não vai dar conta? Não, eu vou conseguir. Aí comprei uma máquina de costura e comecei a costurar. E para poder pagar os estudos. E aí foi assim, né? Consegui concluir. Não, nesse período eu engravidei. Aí eu falei, será que eu vou conseguir? Mas aí meu pai me deu maior apoio, ele me levava com a minha filha à noite, eu deixava todo dia na casa da minha mãe, a mais velha, e foi assim, terminei no final, em dezembro, quando chegou em agosto, me convidaram para dar aula no Alfredo Coutinho. Aí eu trabalhei no Alfredo Coutinho durante 2 anos e pouco. Engravidei da outra filha, e ela nasceu, ela tinha um probleminha de alergia a leite, né? E aí eu precisei de dar uma atenção maior, parei de novo. Mas assim, a ideia de ser professora estava dentro de você. Dentro de mim. E aí eu fui, quando ela melhorou um pouco, eu montei uma confecção. E falei, agora eu vou tentar um concurso. Né? E nesse meio tempo de estuda, faz concurso, eu fiquei nessa confecção, fiz um curso de secretária de escola, porque assim, meu negócio é escola. Está inserido, né? Queria estar inserida na escola. E aí eu fiz um concurso para o Estado, passei e comecei a trabalhar no Eucira. Gente, eu fui muito feliz naquela escola. Nossa, eu amava, eu fazia teatro. Hoje eu tenho os professores lá no
no CIEP, né? Que foram meus alunos, Luciana, de matemática. De matemática. Nossa, ela era minha atriz, eu achava que ela ia fazer português. Quando eu cheguei, ela tinha feito matemática, eu fiquei decepcionada. Ela era minha atriz e eu amava aquela escola. Aí, nesse meio tempo, não, agora eu tenho que fazer uma faculdade. Mas antes eu fiz um adicional. Tá. Aí comecei a pegar a GLP no Oliveira Viana com adicional. Aí nisso eu consegui ir fazer a faculdade. Tá. E aí eu fiz em Cabo Frio, na Interlagos, com Michele, Dília, Margarete, em outra turma de matemática. Era muito legal, né, Margarete? Era o grupo que Betinha também ia? Era esse. Era muita gargalhada, né, que vocês davam. Elas iam em outro carro, né? Então, gente, foi isso. Eu acho assim, me orgulho da minha trajetória. Sim. Porque foi muito difícil, mas, né, eu consegui. Venci. Aí eu fui aí nisso que eu, né, comecei a trabalhar fui fazer a faculdade, aí fui trabalhar no Padre Manuel, tive um contrato lá durante 8 anos. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Também foi uma escola muito boa de trabalhar. Nossa, é um grupo também muito bom, sabe? Os alunos. Nesse período eu fiquei doente e aí foi uma acolhida muito linda, sabe? Porque Edna, ela preparava a matéria, Michele ia para eu não sair, não deixar os alunos, mas foi um período, mas foi um período de 2 meses. E nisso eu já estava também no Oliveira e já tinha feito a faculdade, já estava com língua portuguesa. Trabalhei no Washington Luiz também por um período, né? Fiquei lá só durante 6 meses, né? Precisou que uma professora se afastou. E nesse meio tempo eu consegui ficar com um problema sério de saúde e começaram a me incentivar a pegar a direção de escola. Só que eu não tinha experiência, assim, né? Não tinha experiência e ficava assim, gente, eu não tenho perfil, eu sou professora, eu amava, sabe, dar aula. Só não, vai ser melhor para a sua saúde, aí estava precisando de um diretor. Eu falei, eu só entro se for para ser adjunta. Aí aceitei ser adjunta. Fiquei durante 6 meses, me dediquei tanto à escola, né? Que no final, quando eu fui ver, eu tinha sido nomeada diretora geral. Aí foi essa coisa toda, fiquei lá durante 6 anos. Aí depois não deu mais, foi naquele período que você sabe, né? Não deu, aí fui para a gerência de ensino, mas fiquei pouco tempo e voltei para a sala de aula no CIEP. Coordenação Pedagógica do Oliveira e depois fui para o CIEP. Uma gama de experiência, né? Aí me aposentei no Oliveira Viana, né? Com 25 anos, me aposentei e fiquei só no CIEP. E agora eu estou readaptada na sala de leitura. Nesse período que eu saí da coordenadoria, eu voltei para a sala de aula e trabalhei num projeto chamado Projeto Autonomia. Tá? E era um projeto que as pessoas tinham um certo preconceito, mas que foi muito legal e muito enriquecedor para a minha prática. Foi muito bom. Tá? E hoje eu estou lá, né, como agente de leitura, recebemos alunos todos, escutando demais. Imagino, porque a sala de leitura acabou sendo também esse espaço onde os alunos procuram para conversar, para falar com a professora, quase que um lugar de terapia. Muito, né? Porque tem muita aula vaga, porque no estado está faltando, né, professores que estão abrindo concurso. E eles vão, a Bruna até brinca assim, a biblioteca parece um CAPS do CIEP, porque você recebe o tempo inteiro aluno para conversar. É uma sala viva, a sala de leitura do CIEP 258, do tempo que eu vivi lá com você, é uma sala realmente viva. A gente está com um projeto lá de leitura criativa, que está sendo bem legal, poucos alunos, mas aqueles que estão em aula vaga, eles vão e fazem. E gostam de estar. Aí eu e Janaína, né, que também é uma pessoa muito voltada para a leitura, ela até lançou um livro agora lá na biblioteca, foi muito lindo, sabe? Eu me envolvi demais. Faz parte disso tudo, né, Nida? Dá pra gente uma satisfação de ter
podido estar nesses espaços todos, né? E assim, quando eu cheguei no Oliveira Viana para trabalhar com língua portuguesa de quinta, oitava, ensino médio, assim, foi muito desafiador, mas eu tive pessoas lá maravilhosas. E quando eu assumi a direção também, eu tive um grupo, sabe, que foi tudo para mim. Foi Regina. Regina era uma pessoa que ela... Regina tá na nossa vida. Nossa, Regina tá eu na nem nossa posso vida. falar dela que eu me emociono, Sim. sabe? Porque ela, sabe, era um grupo, a gente fazia projeto. Então, naquele momento, a direção também foi uma experiência muito boa. Sim. No final, houve um desgaste, porque a gente desgasta, né, É uma gente? boa Não dá pra ficar gestão, muito né, Nida? tempo numa direção. Uma boa gestão, ela precisa de ter pessoas junto com ela, porque você não pode fazer sozinho. Não, Você não nunca. pode. E Quando você ele- tem esse grupo todo, você consegue que a coisa E aconteça. quando eu senti que elas já estavam se aposentando, eu falei, não dá para continuar. Começa a chegar muita gente nova, né? Era o meu momento. Você chega uma hora que você vê, não dá mais. Até por causa da minha questão de saúde. Eu fiz uma cirurgia na direção, a primeira cirurgia. E aí eu precisava de A gente vai voltar até aí, porque o nosso assunto é esse reconhecer. Que Mas- momento é a hora que eu preciso olhar pra mim e falar, não, agora eu preciso parar, né? E assim, eu acho assim que a gente construiu, né, muito afeto. Eu lembro muito até de Cida lá trabalhando também. Porque a comigo. matrícula dela foi Nossa, pra lá, não e ela foi? falava, inclusive ela na época até falou com você, que eu sei que foi ela para me convidar. Eu sei que foi dela, porque ela é uma pessoa extremamente carinhosa. Quase sabe? que a gente ficou junto um tempão. Quase. Então, assim, foi muito gratificante aquele período pelo que foi construído. Sim. A relação de afeto. Que é o que fica, né, nós Nilda? temos Essa um relação grupo, de afeto é Nós temos um grupo de aposentados que a gente se encontra agora, depois que a gente. Olha só, eu quero fazer encontro do canal com essas aposentadas. Roselita sabe disso. Eu quero fazer um encontro com esse grupo aí. Eu tenho que arrumar um E a jeito. gente mantém esses Mas eu encontros. quero arrumar um jeito de entrar nesse grupo, Denise. Porque é um grupo extremamente bacana de pessoas que estão ali vivendo esse tempo da aposentadoria. A gente, assim, tô quase. com a partida de Regina, a gente ficou um pouco desmotivado. Aí veio a pandemia, né? Aconteceu isso tudo. Agora também saiu a Dona Vilma, né? Sim. Mas é a vida, né? É a vida gente que não tem como controlar. Mas são histórias, né? Mas são Pessoas que histórias. E eu passaram falo, pela nossa vida, assim, eu tenho muito orgulho da minha muito história, porque importante. ela foi assim, bem desafiadora e eu me considero uma vencedora. Apesar dos problemas de saúde, eu falo que eu sou. Eu agradeço, tenho muita gratidão por isso, pelas pessoas que passaram pela minha vida, né? Inclusive, assim, você mesmo, Ana Paula, é muito bom estar aqui, né? Ter sido convidada por você para estar aqui, que a gente, em pouco tempo, a gente também construiu uma relação muito boa, né? Isso é muito. Para mim, isso é tudo, tá? Mas as pessoas mesmo. falam que esses professores que chegam falam que a gente romantiza a educação, né? Porque eles acham que. Mas o afeto é Mas o revolucionário. afeto é revolucionário. Gente, E essa realmente relação interpessoal eu prezo importante. muito, eu vejo, sabe? E é fundamental mesmo. E como aluno também, né? É muito bom isso. Sua história é linda. Obrigada. Lu, me fale um pouco do seu percurso. Sempre do palhacinho? É a Lu do palhacinho? Lu do palhacinho, né? O palhacinho foi o começo, foi a paixão pela educação infantil, né? Eu fiquei a década de 90 toda no Palhacinho Dourado, assim que a gente se formou, né? Eu fui direto para lá, que eu passei no concurso no ano que eu me formei, da nossa turma, que tinha uns 60 e poucos alunos, 3 entraram, eu, Zé Roberto e a Adriana de Cássia. Foi mesmo, de cara. Nesse primeiro momento, né? E fui para o Palhacinho Dourado, onde eu construí a minha história de amor com a educação infantil, que pegando um gancho ali em Marga e um gancho nela, né? Não se constrói educação sem afeto. Né? Eles dizem que nós romantizamos, eu acho que é aí que houve essa mudança de paradigma na educação e se perdeu. As pessoas não têm afeto. Antes de você alcançar o aluno para a aprendizagem, você tem que alcançar esse aluno como ser humano. Né? Tocar no coração do aluno. E hoje o professor não está tendo mais isso. Eu acho que isso também adoece um pouco a gente.
né? Eu hoje não estou mais em sala de aula, que é a minha grande paixão, pelas questões de saúde, né? Que é aquilo que a gente vem falando, a gente tem que saber o momento de parar, quando a gente não está contribuindo mais com o aluno e nem com a gente, que isso acaba indo para a nossa família, então a gente tem que ter essa noção de que eu preciso parar, apesar de amar o que a gente faz. Hoje eu estou com orientação educacional e pedagógica ainda na educação infantil, e o que eu sinto, e antes daqui a gente estava conversando, né, Margarete, é essa dificuldade no professor de hoje conseguir construir relações de afeto com o aluno. Eu acho que a gente passa um ano com aquele aluno, né? Eu tiro isso pelos nossos professores, que marcaram a nossa história, que marcaram o nosso coração, que a gente leva para a vida como exemplos. E hoje o professor só vê como um lado profissional, e não é o professor. Nós não temos obrigação de cumprir o papel da família. Né? Eu não concordo que nós tenhamos que fazer o papel da família, mas eu também não concordo que o nosso trabalho não construa vínculos de afeto, de amor. E falaram tantos nomes aqui, né? Dona Regina, que a gente carrega, Denise, que era um exemplo, e que esses professores fazem parte da nossa história, também fazem parte da nossa educação. Então, assim, a mudança de paradigma que teve hoje, que eu acho que está acabando com a educação, é o professor não criar mais laços de afeto com seus alunos, né? E isso que adoece. A partir desse momento que a educação mudou dessa forma, que a gente não vai mais para a escola para ser um lugar de prazer, de estar fazendo com amor, a gente não é professor por amor, mas com amor. Enquanto os professores não entenderem que a educação se constrói com o amor que a gente está construindo hoje para gerações futuras, a educação não vai voltar a ter funcionalidade, fundamento. Eu acho que isso adoece muito o professor da nossa geração. A gente não tem mais a escola como lugar de construção de afetos, como era antigamente. Eu acho que Denise vai falar melhor sobre isso pela questão da experiência profissional, né? No seu primeiro momento você acabou falando um pouco de onde você esteve e até onde você está, né? Fez esse percurso formativo que as meninas deixaram para fazer agora. O que a gente acaba vendo, não sei o que a Denise pensa sobre isso, a gente acaba vendo assim, há uma correria muito grande. A gente hoje não tem mais tempo. Eu não sei, Denise, se é uma impressão minha de quando eu era criança, que era a Rádio Globo, e minha mãe ouvia a Rádio Globo, e eu lembro que a gente brincava, o quintal muito grande, convivi, cresci com muitos primos, e custava da 4 da tarde, porque eu lembro até hoje da musiquinha, que era assim, 4 horas. A Rádio Globo fazia isso. E minha mãe catava a gente, dava os gritos no quintal, sítio, fulano, vem tomar banho. Isso demorava a chegar. Claro que eu, quando criança, lembro disso, minha mãe vai ficar sabendo disso agora, que eu fingia que não estava ouvindo, que eu queria brincar. E a gente vivia esse tempo do quintal, de brincar, de subir na árvore e tudo mais, convivia com os primos. Mas é uma correria hoje, a gente não dá conta mais. A gente não consegue fazer uma visita uns aos outros. A gente fica o tempo todo se desculpando porque não consegue se encontrar, porque não dá conta. A rede social tomou o nosso tempo e também nos fez acreditar que todos são felizes e ricos e bonitos e corpos magros e peles lisas. O que está acontecendo com essa sociedade, Denise? E nós estamos aí. Nós, professores, enquanto sociedade, estamos aí. Esse grupo de professores novos que estão chegando, Lu, passaram por essa mudança também na questão educacional. Eles também são frutos de escolas e de professores que viveram outros tempos que nós não vivemos. E aí é muito baseado na questão do ter, né? Eu acho que a gente esqueceu um pouco o ser e se preocupa muito com o ter. Hoje, a corrida pela matrícula, para poder ter a segurança, trabalhar em várias escolas, porque sempre foi assim, né? E a gente acaba não dando tempo para a gente, né? A gente simplesmente acorda, quando você vê, já é 6 horas da tarde, já passou o dia e você não tem tempo para fazer aquilo que você quer,
Porque o mundo hoje está corrido, uma exigência muito grande, como você falou, Ana, da rede social, as pessoas, a necessidade do ter, né? E hoje a criança está com o celular a partir de um ano e pouco. Acabou o que a Ana falou, Né? De ser chamado pela mãe 4 horas e querer continuar brincando. E a gente não mais. brinca na rua de pique-esconde, de amarelinha, nada disso acontece mais. Então as pessoas perderam um pouco o prazer de estar olhando nos olhos. Sim, dos olhos. Você fala na rede social, mas essa questão do Você está convívio, sentado na do estar mesa, junto, vai jantar, todo mundo está com o Sim. celular. Eu queria pegar o gancho dela, só para não me perder, porque minha memória anda um pouco, minha memória recente anda um pouco comprometida, entendeu? Ela falou sobre o sonho de querer estar ali. Quando a Nida falou, me emocionou. Porque o que ela falou? Ela falou, era meu sonho, eu queria ser, eu queria estar na sala, eu queria aula com o Mobral, assim. Que coisa maravilhosa. A gente está precisando disso hoje. E a gente cantada até hoje, de tá? profissionais Apesar de Sonhando. sonhando. Hoje nós não temos. Eu não estou desmerecendo ninguém, não estou aqui para desqualificar ninguém, mas aí cai no que a Denise está falando. É uma corrida do ouro, entendeu? É uma corrida de perspectivas materiais. Entendeu? E enquanto a gente estiver vivendo por conta disso, infelizmente a gente não vai conseguir fazer com que a gente tenha uma educação voltada para a qualidade que é necessária que ela tenha. Por exemplo, o menos é mais. A gente às vezes fala em carga horária. Na minha época, que é muito. Alguns anos. A gente tinha 3 meses de férias, 3 meses de férias ao ano. Chegava no mês de julho, eram uns 30 dias. O mês inteiro. Chegava em dezembro, Só voltava em março. janeiro e fevereiro, Voltava em março. E a qualidade do nosso ensino era ótima. Então, eu, por exemplo, quando eu vou defender, eu defendo não a quantidade, eu defendo a qualidade. Às vezes a pessoa fala, fulano vem aqui 3 horas de um vale mais do que 12 do outro. Entendeu? Então, acho que a gente tem que pensar hoje, pensar mesmo, será que é aqui que eu gostaria de estar? Será que é ser professor que eu quero? Será que, entendeu? Porra, Maricá agora está oferecendo um salário de R$9 mil para você ser professor. Esse pagou também. Nunca se pagou também. Saquarema tem mês que o professor ganha 10, 12 mil. Isso, aquilo. Então, não, eu vou para isso, porque eu quero ter esse salário. Mas será que tem esse perfil? Ela aqui, quando falou que foi para a direção, ela se preocupou, né? Será que é meu perfil ir para a direção, né? Eu vou de sala de aula. Isso é uma autoanálise que a gente tem que fazer da gente. A profissão. Não é qualquer um que vai dar aula. É o professor que tem que estar ali dando aula. Entendeu? Então isso me preocupa muito, aquela questão do querer ter e não buscar o ser do outro, olhar o outro como você gostaria de ser tratado. É muito difícil, falo isso para meus alunos todo dia, grave nisso. Quando no encontro anterior eu vi qual é a frase, a minha frase é essa: olhe o outro como gostaria de ser tratado. Você vai saber direitinho o posicionamento que você tem que ter. Ai meu Deus, eu vou falar isso com o outro. Peraí, se eu estiver no lugar do outro, como eu gostaria que falassem comigo? Aí você vai saber direitinho como você vai falar. E esse equilíbrio, né, entre a questão, desculpa te atrapalhar, entre o pessoal e o profissional, está muito próximo e tendo, e a gente não consegue. Porque a gente se dedica, enquanto mais nova, à questão profissional e deixa um pouco a questão pessoal. Então, assim, o filho surge no momento, aconteceu, tem que dar conta. Né? Eu vou estudar, vou trabalhar, porque eu tenho coisas a cumprir, né? E aí você acaba valorizando o profissional e esquecendo o pessoal. Porque a gente tem dificuldade para gerenciar o tempo. Aí você esquece, né, Bia? Aí a família acha que a escola tem que complementar e ela não está conseguindo dar. Aí o aluno não respeita o pai, a mãe vai respeitar você como? Aí está naquela situação que nós vamos falar. Entendeu? Porque eles colocaram um rótulo na gente de educador. Legal. O que é
educador. Eu, quando estudei, eu estudei para ser o quê? Professora. Não me ensinaram a ser educadora, não. Meu pai dizia que a educação eu já levava na Me mochila. ensinaram a ser professora, inclusive. Ai, de você, se não respeitasse a Eu não tinha nem professora. práticas pedagógicas, não, porque pedagogia. A gente é muito da exata, né? Então, a matemática, a física. Então, não me ensinaram a ser educador, não. Educador, pelo que eu sei, a educação vem de casa. Nós fazemos uma complementação da educação. Sim. Entendeu? Estamos ali para isso. Na verdade, a gente vai ajudando a eles se encontrarem na sua trajetória. Né? Porque eles convivem conosco 4, 5, 6 horas. Sim. Mas quantas outras mais eles estão em casa no esporte, com a família, né? Os valores éticos e morais são construídos em casa. A escola vai dar um ensino Então, pedagógico para a formação profissional. mas essa sociedade aí mudou. Mudou. Aquele grupo de alunos que nós chegávamos na escola, arrumadinhos, mãe tomado, não sei o que a mãe ficava em casa, não trabalhava fora, e que quando o menino voltava para casa, com toda dificuldade financeira, tinha um almocinho pronto, essas mães foram trabalhar. Sim. Essas mães foram criar seus filhos sozinhas. Somos nós. Quando você chega nas comunidades de mais dificuldades, né, os menos favorecidos, vamos fazer uma visita a esse grupo que a gente vai ver. Você vai ver muitos filhos no quintal. Muitas mães solo. E uma mãe. Você não identifica o pai. Essa figura nunca está. E aí essas mulheres todas viraram as heroínas, tendo que educar, tendo que colocar comida dentro de casa. Tudo isso está na escola. Então conflita com aquele grupo de professores, nós que estávamos esperando e ainda esperamos, parte de nós, que o menino vai chegar na escola, que o caderno vai estar arrumadinho, que ele vai sentar, que ele vai ouvir a gente dar aula. Esse menino hoje ele tem mais coragem para nos desafiar. Porque a minha filha tem coragem de falar coisas comigo que eu jamais falaria com a minha mãe. Às vezes me assusta, sabe, Denise? Meu Deus, como ela teve coragem de falar isso. E eu penso assim, gente, eu falava também, né? A gente pensava, mas não. A gente não falava, a gente pensava, a gente Mas não falava. que gerava um pouco de medo. Era um medo. Também. A gente chamava de respeito. Não é. Porque a atitude era diferente. A Imagina. forma como educava, né? Esses meninos dos padrões. Olha só, minha mãe conta que vovó só olhava. Sim. Todo mundo achava que queria. Chegava na casa de um familiar, a mesa estava posta. Fulano, quer jantar? Pai era Não. assim também. Não. Hoje a criança já chega e já fala assim: tia, eu vou jantar com vocês hoje. Então, o que tem pra gente? O que tem? Né? Quem tem que na geladeira? Então, a sociedade mudou, né? E nós, nesse contexto todo, com as nossas questões ainda não resolvidas, com os nossos traumas, porque nós trazemos tudo isso, Marta. Quem nós somos, os traumas, eu menina, eu aluna, eu filha, depois eu esposa. Muitas das vezes, com muita frustração. Que é uma das grandes dificuldades nossas enquanto mulher, né? É uma verdade. Como a gente se frustra e não conseguir o que a gente pensava. Sim, verdade. Existe uma incidência muito grande no consultório, pela minha experiência, 30, a partir dos 40. Se você chegou aos 40 anos e pouco conquistou, você vai precisar de uma ajuda grande, de um acompanhamento. Porque você sabe que você não vai ter mais 40 pela frente conquistar aquilo que você para sonhou. conquistar aquilo que você sonhou. Nossa, isso E é muito fácil. É a grande incidência. Às vezes aos 50 e depois aos 60. Mas a grande maioria procura aos 40. Porque você sabe que você não vai ter o mesmo pique. O tempo diminui. E aí você se frustra porque você começa a perceber o quanto você não deu limite para a questão profissional, o quanto você deixou, às vezes, a família de lado porque precisava sustentar a família, criar os filhos, porque você perdeu o companheiro, abdicou de muitas coisas e você começa a entender que precisa cuidar de você. Sim. Porque você tem que fazer o que gosta. E aí você entra também no conflito, né? Porque a gente
decadência nossa. Sim. Né? E a gente percebe que precisa mudar essa estrutura para envelhecer de forma saudável. Você vê que isso está tão latente no ser humano. Teve uma vez que o Pedro chegou em casa, Pedro, meu filho, ele falou assim para mim, eu sei que a gente quer que os filhos, de certa forma, a gente quer que eles sejam felizes e realizados e bem-sucedidos. Projetamos nossos sonhos. É isso. A gente vai procurando dentro das nossas condições e oferecendo As oportunidades. para que eles possam chegar. Sim. Aí uma certa Pedro não gostando muito dessa coisa de estudar, né? Inteligente, mas não estuda, inteligente, mas um caderno dura 3 anos, escreve-se pouco e etc. E aí eu conversando com ele, meu filho, você poderia vamos se preparar para a carreira militar. Eu tenho vários tios que são militares e, olha, eles têm uma vida tranquila e etc, etc, etc. Aí ele falou assim para mim, ô mãe, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que todo mundo que escolheu lá militar, ele está lá realmente com desejo, com vontade, com sonho de defender o país? Eu só iria para lá se eu tivesse esse sonho dentro de mim de defender o meu país. Eu não sinto isso ainda. Gente, eu fiquei tão pequena, Denise, eu fiquei tão envergonhada, porque no meu objetivo naquele momento era falar para ele, olha só, ele tem uma vida bem sucedida. Olha só, seu tio com 40 e poucos anos já está aposentado. Né? Para ver se isso despertava. E ele me deu uma aula dizendo assim, mãe, Eu vou ter prazer você feliz assim. Então hoje os nossos filhos dizem isso pra gente. Nós ouvíamos no passado, na formação de professor, diziam o que pra gente em Saquarema? Vai ser professor que você não vai ficar desempregado. Vai fazer técnico de enfermagem para você não ficar desempregado. Parte de nós, que bom, somos felizes no que fazemos, com as nossas angústias, com os nossos medos, com as nossas inseguranças a irmos fazendo as nossas atividades, as nossas funções, mas somos felizes, amamos trabalhar. Ai, né? Que coisa, ai meu Deus, graças a Deus, eu vou pro meu trabalho, eu gosto de estar lá, eu gosto das pessoas, legal. E quem não aconteceu isso? Então, outro dia eu estava vendo um filme, no ganchinho do filme passou assim, a mãe falando, agora você está terminando o ensino médio, aí você vai fazer uma faculdade, e aí você vai fazer o que você gosta, e depois você vai trabalhar. E aí o trabalho vai deixar de ser trabalho, vai ser prazer, porque você vai fazer o que você gosta. Aí ele ficou na minha mente, sabe? E o trabalho tem que ser assim. Você tem que sair de casa de vontade, né? Falar, que bom, estou indo, vou chegar lá, vou dar meu show. Sim. E aí a gente vê hoje com muita clareza que isso acontece muito. Porque a vida, né, Marga, ela é permeada pelos desafios e também pelos momentos tristes. Porque a gente cria a falsa ilusão, se Denise que tudo tem que estar 100%. Hoje eu vou lá, vou arrasar na minha sala de aula, os alunos vão sair felizes, vão sair de lá contentes, vão falar que eu sou a melhor professora do mundo. Eu crio tudo, eu monto o texto. Aí eu chego lá, o aluno empurra a porta, chuta a porta, não diz nem bom dia, nem boa tarde pra gente. Aí você começa, mas isso não é possível, era pra estar aqui. Mas aí cai aquilo, Ana, e quando você chega lá e você vê que nada daquilo que você construiu objetivou alcançar, não deu, então, peraí, esse aqui já não vai ser mais o meu lugar. Eu não vou dar conta. E quando você perceber que você não dá mais conta, você tem que procurar um outro caminho. Porque você tem que ser feliz trabalhando. Rever a rota. Rever a rota. Você tem que pensar, bom, já que aqui eu não vou alcançar, eu não tenho mais estrutura. Porque aí é aquilo que você falou, o aluno de hoje não falou. Marga, eu fiz uma coisa agora, há pouco tempo, ano passado. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso, sabe, Nida? Nunca imaginei. Então eu lá com uma turma do ensino médio, segundo ano, e era assim, todo dia muito palavrão. Todos que vocês podem imaginar. Todos os... Você pode imaginar. Então, entre eles, se comunicavam assim. E tudo bem pra eles. Se eu fui isso, se é aquilo, vai fazer isso. Habitual mesmo. Normal. E aí eu falei assim, cheguei na sala nesse dia, num daqueles dias das pré-menopausas, que a gente tá assim, né? Que a gente tá diferente. Eu sempre dou bom dia, boa tarde, né? No momento eu estou e tal. Aí eu fui pro quadro, escrevi bom dia.
comecei a escrever todas as palavras que eles estavam falando. Todos os palavrões, todos. Todos. Então você imagina, aí eu fui colocando. Colocando todos. E continuei de costa e só atenta com os meus ouvidos para ver como que seria o rebuliço na sala. Aí fui sentindo que foi. E a professora. Aí eu virei, quando eu vi que estava mais silêncio, eu falei assim: e aí, o que está acontecendo? Não. Falei, pois é. Então agora a gente pode conversar. A liberdade de expressão de vocês está implicando na minha liberdade de expressão e que está implicada na liberdade de expressão dos colegas de vocês que estão totalmente satisfeitos todos os dias, tendo que ouvir o tempo todo isso. A gente precisa encontrar um caminho, tá? Qual é o caminho que a gente vai encontrar? Então, assim, eu nunca imaginei. choque, né? Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso, né, Marga? Então, assim, foi o meu limite para eu dizer para eles assim: eu não estou feliz da forma que estávamos encontrar um caminho. Em que momento, eu te peço até, Marga, liberdade, para, se você puder, se você desejar, partilhar um pouco, em que momento que a Margarete olhou e falou assim: eu não consigo mais, não posso mais. Eu vou dizer uma coisa. Quem foi meu aluno, eu dei aula de matemática no estado, Washington, no município Araruama. Gostava muito, sabe, gente? Saía de casa com uma prazer. Eu queria transformar essa visão da matemática. Eu queria mostrar ao aluno que aquilo era uma coisa muito simples. E eu conseguia. Eu tenho um aluno que hoje é o Fábio. Ele hoje é sargento do bombeiro. Vocês devem conhecer Fábio. Todo mundo ouve falar em Fábio nessa. Sim, Fábio bombeiro. Fábio maravilhoso. Se vocês perguntarem Fábio bombeiro, quem é a Margarete, eu não preciso falar. Ele vai saber direitinho de dizer quem foi a Margarete Margarete. Eu ia de domingo dar aula para Fábio fazer o concurso do bombeiro, e ele fez. Ele passou. Ele hoje é o que ele é. Então, aí, quando ele passa por mim, a gente tem uma empatia muito grande, porque eu sei que eu transformei a vida do Fábio. E como é muito tem bom nele, você. Então, menina, é muito bom você deixar algo. Né? Ele é maravilhoso, né? Eu acho que ele aprendeu muito, eu consegui fazer alguém aprender muito também. Então, e quando eu percebia que eu conseguia, eu tinha vontade. Eu tinha prazer, eu saía feliz. Motivação. Entendeu? Depois que eu comecei a ver que não estava dando mais, que as pessoas iam de qualquer jeito, Ana. Eu fui dar uma aula num colégio, eu não vou citar o nome, né? E aí então eu lá preparei minha aula, achando que aquilo ali ia ser. Uma vez eu tentei explicar a fórmula de Bhaskara e vi que aquele não era o caminho. Botei a fórmula. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou maluca, né? No primeiro ano de ensino era nono ano. Definir forma de não tem nada a ver. A gente também tem que se autoavaliar. Ver, não, isso aqui não dá. O cara tem que chegar aqui, né? E aí eu fui me transformando também. Você vai se transformando enquanto profissional. Sim. O aluno te ensina muito, você toca muito com eles, né? E aí você prepara. Bom, resumindo. Você me perguntou quando me fez perceber que estava na minha hora de parar. A minha hora de parar foi quando eu me senti que eu me preparava e não tinha retorno. Eu me preparava e não tinha retorno. Aí chegou um dia que eu estava em sala de aula e eu dava aula à noite. Na maioria das vezes eu gostava muito de dar aula para ensino médio. Eu gostei muito de Fundamental 2, não. Eu não tenho a formação de Fundamental 1, né? Eu não fiz formação de professor, eu fui direto para a universidade. Então, a formação do Fundamental 2 era bom no ano e médio. Eu achava que eles já eram maiores, que eu podia. Uma vez que me botaram no quinto ano para dar uma aula, eu falei, meu Deus. Porque a gente também tem que sair com os cabelos em pé, falei, meu dia, agora me dá embora, eu não acredito. Ela falou, calma, que eu vou encontrar o seu lugar, que isso também é muito importante. Sim. Às vezes você perde um profissional que está no lugar errado. Verdade. Sim, é verdade. Você tem que ir um cara, não, peraí. Você tem que Eu botei você. Identidade profissional. Às vezes você perde um profissional que vai dar um show ali, mas ele está aqui, e aqui ele não está. Então é importante ter essa visibilidade. E aí eu fui dar uma aula no noturno e depois conversando. Aí o aluno pedindo as situações que eu tinha preparado para eles e eu queria o retorno. Aí o aluno virou para mim e falou assim, professor, a senhora está achando o quê? Nós estamos aqui à noite fazendo o quê? A gente tem que pegar um diploma. Só acha que a gente faz o quê? A gente trabalha, a gente tem filho, a gente tem isso, a gente... Menina, eu fiquei esperando ele. Ele está falando tudo dele, todo mundo ouvindo. Quando ele acabou de falar,
desculpa, depois você vai botar um pin aí. Eu virei para ele e falei, acabou de falar? É tudo isso que você tem? Ele foda-se. Aí a aluna que estava do lado falou, professora, eu falei, foda-se. Preparei essa aula aqui com o maior carinho. Vim aqui, ele pedia, eu quero ensinar, não quero pedir, pelo amor de Deus, deixa eu te ensinar. Porque hoje o que nós estamos vivendo é isso. Você quer dar e a pessoa não quer receber, Ana. Quando eu percebi isso, Ana, eu cheguei em casa e falei com meu marido, ele falou, Marta, chegou a tua hora. Primeiro que eu ia receber um processo administrativo, eu não posso trabalhar dessa forma com uma aluna, me falar, mas eu percebi que eu estava no meu limite. Daí, seria para pior. Eu falei, bom, vou sair de sala. Tanto que eu fui pedir a readaptação, e quando eu cheguei lá, a supervisora deu a entender que não iria me dar. Eu estava tão despreparada emocionalmente de ler. Sim. E quando ela falou para mim assim, não, readaptação não é assim não, minha filha. Readaptação você tem que ir lá no seu órgão de origem, não sei o que. Eu falei, o quê? A senhora está dizendo que eu não vou me readaptar, que eu vou entrar naquela sala de aula. Medo, eu enlouqueci. Eu batia na mesa assim, falava. E aí, resumindo, ela me readaptou na hora, porque ela falou, eu vou encaminhar você agora. Foi psiquiatra. Querendo dizer, caminho ao psiquiatra. E aí, eu realmente consegui a readaptação. Hoje eu não dou mais aula, mas eu amo meus alunos. Hoje eu faço uma parte da coordenação, gente. Na hora que sai a readaptação no Diário Oficial, sai assim, a tantos metros de distância do A gente sai com isso, né? Você sai registrado lá no DO. Nossa. Você está readaptado e tem que ficar a tantos metros de distância do aluno. Legal, tudo bem, mas como eu fui para a orientação pedagógica, a gente tinha que estar com os professores. Deles não foi proibido. Só que como é que você lida com o professor e lida com o aluno? Não tem como. Não tem como, né? E aí eu comecei tudo que eu sempre fiz, só que fora da sala. Eu amo o que eu faço, mas Você disse o quem me no momento precisava dizer. E eu vou dizer a vocês, sabe quem me acolhe hoje? Quem me acolhe hoje não é o meu colega, é o meu aluno. Meu aluno me acolhe demais. Esse pequeno aí, acho que está aqui pegou no ano passado. Eu sou uma pessoa que eu amo no pátio, eu quero saber deles. Cada vez que eu cheguei, peguei no final, você me pegou retornando, né? Eu agora, seu filho é de lá, não precisa também dizer. Você é fofinha. Então, aquilo que eu ia falar eu amo, eu quero estar com eles, eu quero orientar, eu quero entender. Eu quero saber, olha, essa menina acabou de se formar ano passado, ele está aqui numa função técnica maravilhosa. Eu quero saber qual o aluno dentro da escola que tem a visão disso, que ele não precisa ir para uma universidade, não. Ele está inserido no mercado de trabalho, tem muita coisa além de uma universidade. Ele pode depois de se encontrar com a questão Aí, tecnológica, ele sim, pode ir para a universidade para se aperfeiçoar. Mas tem áreas técnicas que eu falo para eles, gente, para. Vocês só querem quantos enfermeiros nós vamos ter? Quantos assistentes sociais? Quantos pedagogos? Quantos isso? Pelo amor de Deus. No nosso aluno hoje, ou seja, o nosso adolescente, ele tem, eu sempre falo isso, ele tem muita informação, mas ele não tem conhecimento. Isso aqui, dá muita informação. Conhecimento não. Então eu digo assim, O chat GPT é isso, né? Ele não é inteligente. Tudo que ele tem ali de informação, que hoje eles fazem um texto rapidinho, joga no chat GPT, né? Aí eu falo assim, olha, ele não é inteligente não. Tudo que está lá, alguém pensou em aplicar. Todos nós contribuímos para fazer o chat. E é o que me preocupa hoje, da questão do conhecimento. E aí, por conta disso, eu preferi partir para fora. Estou fora de sala de aula, mas estou dentro da vida deles. Sim. Entendeu? E isso com muita clareza e muita... E Marga, e isso não há problema nenhum. Sabe por quê? A gente não tem que ficar se cobrando, porque eu tinha que ficar a vida toda como docente. Tudo isso que você viveu, inclusive quando você deu aquela parada com os alunos e disse chega, com outras palavras, para aquela turma, para aqueles alunos, Denise, foi importante. Teve uma menina que deve ter levado um susto, deve ter repensado a atitude deles como alunos e como pais de alunos, como família. Né? Teve uma aluna que falou assim, professor, ele nem vai dormir essa noite. Eu falei, para ele, né? Para ele vai muitos daqui também. Vão dormir sim, sabe? Porque repensando no que ele está falando. Repensando no posicionamento deles, que não é diferente de
não é diferente de ninguém. Esse Você momento sempre gostou muito de sala de aula. Eu lembro quando você chegou lá no CEP, eu ficava na biblioteca e os alunos sempre falavam. Porque eles falam muito, eu sei de todos os professores que eles vão lá. Ali é um divã, né? Ali na sala da biblioteca é um divã. Tinha, de lá eu escutava, né? As aulas dela lá na biblioteca. Ela chegou com todo o gás mesmo depois de estar afastada há tanto tempo. Sim. Ela entrou na sala de aula com vontade de trabalhar. Só que aí você começa a se deparar quando você está afastada com uma realidade muito diferente daquela que você tem. Eu sou a mesma, mas eles são outros. Eles são outros. Isso é o que eu sempre Isso falo. eles sempre gostaram muito. Você quer saber quem é o profissional? Professor. Não pergunta a OE, nem a OT, nem a direção, não vai Pergunta saber. ao aluno. Pergunta ao aluno. Ele vai A saber gente direitinho já dizer quem sabe. sou. Bem, meninas, ouvi um cadinho das angústias da vida de vocês, do percurso, Pois é. Não tá acabando não. Agora eu vou fazer. Agora, o que eu faço com vocês nesse momento? Eu faço um bate-bola. Eu faço uma pergunta e você me responde com uma resposta prática, simples, uma palavra ou uma frase dentro do que eu vou perguntar. Podemos? Podemos fazer? Então vamos lá. O que melhor representa pra você, Margarete, aquela frase? Engole o choro. O que melhor representa essa frase pra vocês? Engole o choro. Engole o choro. Durante muito tempo a sociedade disse isso. Nossas Se mães. vira. Se Engole vira. o choro, se vira. Ele é autonomia. Eu acho que foi isso Representa pra mim. falar, né? No seu eu engole o choro. Ninguém pode falar isso, engole o choro. Eu pra mim, eu fico muito magoada com essa engole o choro. Porque chorar é uma expressão de, né? É quando você coloca pra fora tudo que você está sentindo. Engolir é difícil, porque fica atravessado. Sim. Uma invasão absurda também. Porque eu vou deixar de ser eu. Fica chorar. Sim. Não faça isso. O que melhor representa? Repressão. Eu já engoli muito. Hoje eu choro quando a vontade vem. O que ele representa, Marca? Ou quem ele representa? Pode ser uma pessoa. Quem ele representa na sociedade, na vida, no contexto social? Quem ele representa? Eu tenho uma pessoa. Bom, que me representa. Uma pessoa. Minha mãe. A dona Minha Tia. mãe é tudo. Eu sou o que eu sou. É a dona Tia. Quem ele representa? É meu pai. Porque ele sempre teve esse desejo de que eu estudasse. A minha mãe já era mais Contida. do lar. Uhum. Quem ele representa Meu dele? pai faz muita falta, já foi há 6 anos, mas é assim uma saudade muito presente, porque os valores são os que eu carrego até hoje. Meu pai. É o pai de Muki. É o pai de É o meu pai também é de Muki. É demais, demais. Tem um significado fundamental na minha vida. Saudade presente, é isso mesmo. Saudade. Quem ele representa, Lu? Eu estou entre a Marina, minha avó, e a Marina, minha filha. São os 2 pontos da minha vida. Elas me representam. Marga, quem era você antes de ser mãe? Quem era você? Quer que eu fale minha filha? Quero. Em uma palavra, uma frase. Quem era a Marga antes de ser mãe? A gente ainda se lembra? Olha, eu fui mãe muito nova, né? Com 17 anos. Engravidei com 17, Rafael nasceu com 18, eu era muito inexperiente. Antes de ser mãe, eu tinha muitos sonhos que depois que eu acabei sendo mãe, eu não pude concretizar naquele momento, mas eu concretizei no futuro. Né? Então, antes de ser mãe, eu era uma pessoa muito inocente. Então, vou dizer para você, inocente. Engravidei pela inocência. Imagina que sim. Quem era você, Carmelina, antes de ser mãe? Eu era uma mulher sonhadora. Era aquela menina. Uma menina Dos sonhadora sonhos. dos sonhos.
Isso. Eu acho que ainda tem. Ainda é essa menina. Ainda tem muito disso. Por isso que você veio. Você é a menina que sonha. Quem era você? Moleca dele? Eu era muito. Tudo era uma festa, uma alegria. Eu queria muito ser uma profissional. Né? Morava em Araruama e tinha que descer para fazer uma faculdade. E a faculdade que eu escolhi, meus pais reclamaram muito comigo. Então eu era topetuda, quer dizer, não, eu vou ser psicóloga e vou ser uma boa profissional. E ele disse, moleca, na época era. E aí depois com o casamento, e Ana veio num momento, né? Que eu já tinha 29 anos, então assim, já dizia que era até velha, né? Para ter filho naquela época. Há 32 anos atrás era. E aí eu amadureci muito com a maternidade. Mas antes era moleca. Quem era você, Lu? Pra te falar a verdade, eu nem lembro muito bem, que eu acho que assim, eu não consigo ver a minha vida mais sem a minha filha. Então, assim, eu acho que antes de ser mãe, não tinha significado, né? Os filhos dão um verdadeiro significado. Era a menina do Optar? Eu acho que era. Optar era uma loja, gente, famosa, das meninas bonitas que iam pra loja, né? É um fato que a gente aprende mais com as situações duras da vida? É um fato? Com certeza. É um fato. É um fato. Éder. A dor nos ressignifica. Você se reinventa. A dor nos ressignifica. Até a gente erra muito quando a gente procura Deus, né? Num momento difícil. Ele tem que fazer parte da nossa vida, integralmente na nossa vida. Mas muitas vezes, principalmente quando as pessoas vão me procurar no momento de dor, eu sempre coloco isso. O que você tem feito por você? Qual é o significado que você está dando para a sua vida? Porque se você veio nesse momento, porque você precisa de ajuda, você tem que se ressignificar. Mas tem de colocar Deus, porque a gente muitas das vezes só procura nesse momento. Então, realmente, ela ressignifica a nossa rota. É um fato. É um fato. Qual a culpa que você não quer ter, Marga? Eu não quero ter de ser omissa. Não quero ser omissa nunca. E sempre estar pensando em ajudar o próximo. Qual a culpa? Quero saber se fiz o meu melhor. Qual é a culpa que você não quer ter? Eu acho que desistir é o maior ato de coragem da gente. Eu não quero ter a culpa de ir além de onde eu deveria ter parado. Né? Então, assim, até aqui eu consegui parar no momento certo. Eu não quero ter a culpa de ultrapassar esse limite, de não entender que eu cheguei até ali e, às vezes, né, a gente... não, eu estou parando aqui, eu estou sendo covarde. Não, eu não quero ter a culpa de ser covarde de seguir sem estar pronta para aquilo. Sim. Qual é a culpa que você não quer ter, Carmen? Ana Paula, eu sou uma pessoa que tem muita culpa. Eu tenho trabalhado até muito isso na terapia, porque eu, sabe, às vezes eu me culpo. Mas qual que você não quer ter? A de ser omissa também. É uma culpa que não é bom a gente ter. não é bom. Deveria ter feito, não fiz. Deveria ter dito, não falei. Deveria ter ido, não fui. Né? Qual a culpa dele que você não quer ter? Gente, culpa é algo que a gente não tem que carregar nunca, né? Sim. Por que a gente carrega tanto? Porque a vida nos impõe isso. Deixei de fazer, deixei de cuidar, deixei de olhar. E, na verdade, a gente não pode ter isso. Porque se a gente pensa, sente e vive, a gente está no caminho certo. Os outros é que nos colocam essa culpa. Verdade. Os outros, não somos nós. E a gente acaba assumindo pra gente. Então, que não tenhamos culpa de nada. Mesmo agradando ao outro, né? Principalmente da coragem de desagradar. Que desafio. Grande desafio na vida. Vou falar para você, como psicóloga, outro dia a gente estava conversando lá em casa e estávamos lendo um artigo e a pessoa estava com muita dor de garganta.
Eu vou falar, né? E aí eu dou uma garganta, os médicos já não tinham mais nada. E aí eu fui para o psicólogo, né? E aí fazendo uma análise no psicólogo, percebeu a pessoa engolia tanto sapo, que no fundo, como o emocional e a saúde mental envolve na sua física, né? Que o que estava engasgado aqui era o sapo que ela engolia. No momento que ela deixou, o psicólogo fez esse trabalho, né? Para entender. Entendeu? Que ao momento que ela deixou de engolir tanto sapo, dissolveu o engajo. Então, acho que essa questão também é fundamental. Meninas, é tanto assunto, né? Dá vontade da gente ir, porque temos assunto para isso e queremos falar. Segunda temporada. Vocês veem quanto é importante esse tempo para a gente dizer da gente, o quanto a gente tem para dizer, né? Quanto a gente precisa olhar Pra gente, né? E se permitir, dentro daquilo que a gente esperava da vida, que a gente possa cumprir. Sim. Porque a gente não pode ter frustração por não ter conseguido se permitir. Isso é Por importante. mais difícil que a vida Nos apresente. pelos desafios da vida, a gente precisa disso. Eu quero finalizar com vocês. Eu achei esse textinho muito bacana, muito mesmo. Na verdade, foi uma sessão de terapia. Quer dizer, era um diálogo de um terapeuta, um artista, né? Como se ele fosse um terapeuta e uma pessoa, um paciente que estava com ele. E aí ele conta essa parábola para o paciente. E eu quero finalizar fazendo essa terapia, me permita, me dê a permissão, Denise, né? Para eu partilhar com vocês o mesmo sentimento que esse ator fez com o seu colega de trabalho e de alguma forma chegou até mim no meu coração e eu espero que chegue no coração das pessoas que nos assistem e que estão conosco. Ele começa assim: você tem vivido a alegria de ser quem você é? Há pouco tempo, assistindo uma série de TV, ouvi uma parábola judaica a respeito de um rabino chamado Moshe, que era muito respeitado no lugar onde ele vivia. Este rabino viveu por muitos anos e fez muitos discípulos. Em idade avançada e já doente, próximo de sua morte, um de seus discípulos, o seu preferido, o indagou: mestre, o senhor daqui a pouco estará diante do Criador. O que o senhor pretende dizer quando estiver diante dele? E se o Criador perguntar por que o senhor não foi o melhor e o mais parecido com ele? Então Moshe olhou para o discípulo e disse: meu filho, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se o Criador vai me perguntar: Moshe, Moshe, por que você não foi o Moshe? No fundo, meninas, eu quero finalizar exatamente com o título dessa parábola. A gente está aqui para ser quem a gente é. Muito obrigada por vocês serem quem vocês são, tão importantes para esse município, para as famílias de vocês, para mim como ser humano. Muito obrigada, tá? Foi muito bom estar com vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, até mais.